Você está prestes a testemunhar a história mais antiga da humanidade, como você nunca viu antes do tempo ser contado, quando só existia o silêncio e a eternidade. O Criador moldou do pó da terra o primeiro homem, Adão. Mas ele não parou por aí. Do mais profundo anseio do coração humano, nasceu Eva, a mulher formada da costela, feita para caminhar ao lado dele. O que aconteceu a seguir mudou para sempre o destino da humanidade. Um paraíso sem dor, sem morte, sem medo. Uma serpente que sussurra mentiras antigas. Uma escolha que dividiria o céu e a terra. A dor da queda e a promessa de redenção. Neste vídeo épico, você vai viver uma jornada visual e emocional que atravessa o Éden, revela os segredos da criação e mergulha nos dilemas eternos da alma humana. Uma história de inocência, tentação, perda e a esperança que nunca morre. Você vai ver a criação do homem e da mulher com detalhes deslumbrantes, o esplendor do jardim do Éden, recriado como você nunca viu, a astúcia da serpente. E o momento da tentação, a queda e as consequências devastadoras para toda a criação, a primeira promessa de um Salvador, o início da batalha entre luz e trevas. Prepare-se para sentir, refletir e se emocionar. Ao assistir até o final, você não apenas entenderá a origem de tudo, você verá o quanto o plano de Deus sempre foi sobre você. No princípio da humanidade, Deus criou um lugar de indescritível beleza, um jardim plantado pelo próprio Criador, repleto de árvores frutíferas, flores coloridas, rios cristalinos e uma paz que não conhecia fim. O Éden era o reflexo da perfeita harmonia entre céu e terra. No centro desse paraíso, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Adão abriu os olhos e viu a criação em sua plenitude. Não havia dor, não havia medo. Deus o colocou no jardim para cultivá-lo e protegê-lo. Era uma parceria divina. O homem cuidaria da criação e, em troca, viveria em comunhão direta com seu Criador. Mas Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. E então, do lado de Adão, ele formou a mulher. Eva surgiu não como subordinada, mas como companheira plena, espelho da imagem divina sob outra forma. Unidos, eram completos. Juntos, representavam a essência da humanidade: igualdade, parceria, comunhão. No jardim havia liberdade, mas também havia um limite. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um simples mandamento, mas carregava um profundo princípio. O amor verdadeiro só pode existir quando há liberdade de escolha. O Éden não era uma prisão dourada, mas um espaço onde a confiança seria testada. E assim, entre rios e árvores, sob a luz dourada do sol, Adão e Eva viveram os primeiros dias da humanidade em perfeita união com Deus, sem culpa, sem vergonha, sem pecado. Mas no coração do paraíso já germinava a possibilidade da queda. O jardim era vasto, um paraíso suspenso entre o céu e a terra. Flores de cores impossíveis dançavam ao vento. Rios de águas cristalinas serpenteavam entre colinas suaves. Os frutos pendiam pesados dos galhos, maduros, brilhantes, perfumados. Era o Éden, a expressão física da bondade de Deus, o presente mais íntimo que o Criador poderia oferecer ao ser humano. No centro daquele paraíso, Deus plantara duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Ambas eram belas, mas uma carregava um limite. Deus falara com clareza: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era um aviso, um limite, um lembrete de que a liberdade sem obediência se transforma em ruína,
Deus não criara robôs, criara filhos. E todo amor verdadeiro precisa de liberdade para ser provado. Adão e Eva caminhavam entre a abundância, tinham tudo, faltava-lhes nada. Mas, no silêncio entre as folhas, uma presença sorrateira os observava. A serpente, astuta, antiga, sussurrante, era o instrumento de algo mais sombrio, uma rebelião celestial há muito iniciada, agora infiltrada no coração da criação. Eva, encantada pela beleza do jardim, caminhava sozinha. A serpente a esperava junto à árvore proibida. Ela não chegou gritando, chegou com perguntas. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Com sutileza plantou dúvida. Reescreveu a ordem divina com distorção. Eva corrigiu, mas a semente da incerteza já fora lançada. Certamente não morrereis, continuou a serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ali, no coração da mulher, algo se agitou. Não fome, não necessidade, mas desejo. Desejo de ser mais, de saber mais, de ultrapassar o limite estabelecido pelo próprio Criador. Eva olhou para o fruto. Era agradável aos olhos, atrativo ao paladar e desejável para se alcançar sabedoria. Foi nesse momento que o mundo estremeceu. Eva estendeu a mão, colheu o fruto, mordeu. E em seguida ofereceu a Adão, que estava com ela. Ele não resistiu. Ele aceitou e comeu. Não houve trovão, não houve terremoto. Mas no instante em que o fruto tocou a garganta de Adão, a luz dentro dele se apagou. Os olhos se abriram. Sim, mas não para a sabedoria, para a vergonha. Sentiram-se nus, expulsos da inocência, despidos da glória. Procuraram folhas para se cobrir. Tentaram, com mãos humanas, esconder o vazio recém-nascido. Mas era tarde. O Éden ainda estava ao redor, mas não mais dentro deles. Foi neste momento que Deus desceu ao jardim, e ao ouvir sua voz suave e poderosa passeando entre as árvores, Adão se escondeu. Adão, onde estás? Não era uma pergunta geográfica, era um chamado ao coração. Deus sabia onde estavam, mas queria que eles soubessem onde haviam chegado. O som da voz de Deus ecoava pelo jardim como uma brisa sagrada, carregando consigo um peso que Adão e Eva jamais haviam sentido: a consciência da culpa. Não era um trovão, não era ira, era amor ferido que perguntava com ternura e autoridade: Adão, onde estás? Adão, escondido entre as árvores, sentia a alma apertar no peito. Não estava apenas nu de roupas, estava nu de inocência. Pela primeira vez, o homem conheceu o medo. E não de um animal selvagem ou da escuridão, mas de aquele que o formara com amor. Tímido, trêmulo, Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim e temi porque estava nu. E escondi-me. A pergunta seguinte de Deus veio como um espelho: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão desviou o olhar. Não encontrou coragem para assumir. A palavra que saiu de sua boca foi defesa, não arrependimento. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Deus se voltou para Eva. Seus olhos estavam marejados. Ela tentou justificar-se, mas também escolheu culpar. A serpente me enganou e eu comi. A verdade havia sido revelada. Não apenas o pecado, mas a reação humana diante dele. O medo, a vergonha, a transferência de culpa. O coração do Criador doía. Ele não buscava destruição, buscava confissão. Mas encontrou quebras em todos os níveis. Entre o homem e Deus, entre o homem e a mulher, entre o homem e si mesmo. Deus então se dirigiu à serpente. Aquela que havia sido canal da rebelião, agora receberia a sentença eterna. Por causa do que fizeste,
maldita serás entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E Deus liberou a primeira profecia da redenção. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a promessa do Messias, a primeira fagulha da cruz. Mesmo no juízo, Deus plantava esperança. Mesmo na queda, ele falava de redenção. Mas a justiça precisava ser feita. À mulher, ele disse: multiplicarei as dores da tua gravidez. Com dor, darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem: maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e comerás o pão com o suor do teu rosto até que voltes ao pó. Era o fim da inocência. A terra, antes cooperativa, agora resistiria. O trabalho, antes prazer, agora seria fadiga. O corpo, antes eterno, agora conhecia o limite do tempo, mas antes de enviá-los embora, Deus fez algo tocante. Com suas próprias mãos, fez vestes de peles e os vestiu. O primeiro sacrifício foi realizado. Um animal inocente morreu para cobrir a vergonha humana. O sangue foi derramado, um sinal profético do que um dia viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o início de uma longa jornada. O Éden ficaria para trás, mas Deus jamais os deixaria sozinhos. O céu parecia mais cinzento naquele dia. A brisa que antes acariciava, agora soava como despedida. Adão e Eva, ainda envoltos nas vestes de pele feitas pelo próprio Deus, olhavam uma última vez para o jardim que fora seu lar. O Éden, o paraíso, o berço da comunhão. Deus, com dor visível em sua expressão divina, pronunciou as palavras inevitáveis: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, foi então que Deus os expulsou do jardim, não como quem rejeita, mas como quem protege. A eternidade no estado de pecado seria uma prisão insuportável. Havia uma redenção planejada, um tempo de restauração, mas até lá a humanidade precisaria caminhar fora do paraíso. E assim, com passos pesados e corações partidos, Adão e Eva atravessaram os portões do Éden. Atrás deles, um querubim, com uma espada flamejante, foi colocado para guardar o caminho da árvore da vida. O acesso à eternidade estava selado. Por enquanto, o mundo lá fora era diferente. O solo era duro, o clima incerto, os animais selvagens. A beleza ainda existia, mas era entrecortada por espinhos, por perigos e por cansaço. Era como viver num eco distante do que um dia foi perfeito. Mas ali, fora do Éden, começou algo novo. Adão, com as mãos calejadas, começou a lavrar a terra. Eva, com lágrimas e força, gerou filhos. Cada amanhecer era uma batalha, cada noite uma lembrança. O arrependimento morava com eles, mas também a esperança. Pois mesmo longe do jardim, Deus ainda falava. Era uma nova realidade, marcada pelo suor, dor e morte, mas também por memórias do que foi e por vislumbres do que viria. A linhagem humana tinha começado, e com ela, a jornada da fé. Deus não os havia abandonado. Sua voz agora vinha de outras formas, através da criação, da consciência, da história. E mesmo a espada do querubim não era o fim, mas o prenúncio de que um dia um novo caminho para a árvore da vida seria aberto. Um caminho não por méritos, mas por graça. Não pela força do homem, mas pelo sangue de um Salvador. A caminhada humana havia começado, a dor da expulsão era real, mas a promessa, essa nunca deixaria de brilhar.
O tempo passou e a vida fora do Éden se consolidava. O que era saudade virou rotina e o que era dor se transformou em resiliência. Adão e Eva, mesmo exilados do paraíso, não deixaram de ser imagem de Deus. E disso nasceram filhos, sementes da nova humanidade. Foi então que vieram Caim e Abel, irmãos, filhos do mesmo ventre, mas de corações bem distintos. Abel era pastor de ovelhas, simples, sensível, atento às coisas do espírito. Ele via em cada animal o dom da vida, e ao ofertar ao Senhor, escolhia o melhor, os primogênitos, os mais puros, com reverência e amor. Caim, por outro lado, cultivava a terra. Trabalhador, sim, mas endurecido pelas lutas. Sua oferta era fruto do solo, mas não o melhor, não com entrega. Seu coração pesava com orgulho e sua adoração era mais obrigação do que paixão. Quando ambos ofereceram seus sacrifícios, Deus atentou para Abel e sua oferta. Mas a de Caim, ele não aceitou. Não por favoritismo, mas porque Deus vê o coração e a intenção fala mais alto que o ato. Caim, consumido pela rejeição, não procurou mudança, mas nutriu mágoa. Sua alma foi invadida por um ciúme sombrio. Em vez de ouvir a advertência divina, o pecado jaz à porta e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Ele cedeu. Chamou Abel ao campo e ali, longe dos olhos de todos, derramou o primeiro sangue humano da história. A terra, que antes havia acolhido as pegadas de Deus, agora bebia sangue inocente. E Deus, com voz firme e tristeza infinita, perguntou: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com frieza: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus sabia. O clamor de justiça subia da terra. E mesmo assim, Deus não matou Caim. Em vez disso, o marcou. Não como punição final, mas como proteção, para que a violência não gerasse mais violência. Caim se afastou, tornou-se errante, um vagante pela terra. E ali começava outro capítulo da humanidade, o peso da culpa, a herança do livre-arbítrio mal usado e a pergunta que ecoaria por milênios. Somos guardiões uns dos outros? A história de Caim e Abel é mais que tragédia, é espelho. Revela o conflito entre a adoração sincera e a aparência religiosa. Mostra que Deus não rejeita a oferta, mas o coração indiferente. E ensina que nossas escolhas têm consequências, reais, profundas e muitas vezes irreversíveis. Mas mesmo assim, Deus continua chamando, alertando, esperando. Mesmo em meio ao juízo, Deus nunca se calou. Mesmo no exílio, nunca abandonou. E mesmo na queda, ele semeou esperança. Pois no momento mais sombrio da história humana, uma luz foi anunciada. Logo após o pecado de Adão e Eva, no jardim devastado, entre folhas de figueira e olhos envergonhados, Deus proferiu uma promessa. Uma sentença que era mais que julgamento. Era um mapa para a salvação futura. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Ali, ainda no solo sagrado do Éden, nasceu a primeira profecia messiânica. Uma promessa de redenção, de restauração, de uma guerra entre o bem e o mal, cujo fim já estava decretado. A semente da mulher, tão enigmática, tão poderosa, seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Um salvador que viria, não com espada, mas com sangue, não com força militar, mas com misericórdia e verdade. Deus, mesmo ofendido, preparava o retorno. Ele não fechou as portas do céu, ele abriu o caminho da cruz. Enquanto Adão e Eva deixavam o jardim, Deus os vestiu com peles. Não foi apenas cobertura física, foi símbolo. Um animal foi sacrificado, um inocente morreu para que a vergonha do pecado fosse coberta. Foi o primeiro ato de expiação. A cruz já estava prenunciada, e essa esperança passou de geração em geração. Por Noé, que encontrou graça em meio ao dilúvio. Por Abraão,
que ouviu Deus prometer uma descendência que abençoaria todas as nações, por Davi, que viu o Messias em seus salmos, por Isaías, que profetizou um servo sofredor, e por Maria, uma jovem humilde que ouviu um anjo dizer: você dará à luz um filho e chamará o nome dele Jesus. E Jesus veio, a verdadeira semente da mulher, o novo Adão, aquele que venceu a serpente não com espada, mas com obediência, que entrou em um jardim, o Getsêmani, para suar sangue e reverter o erro do Éden, onde o primeiro homem caiu diante de uma árvore, o Filho do Homem venceu pregado numa. A história da queda é trágica, mas não é o fim. Ela é o início da narrativa mais bela já contada. A busca de Deus pela humanidade perdida, o amor que atravessa gerações, o sangue que limpa, a graça que restaura. Você não foi feito para viver exilado. O Éden um dia será restaurado. E no meio desse caminho está Jesus, o Filho prometido, o libertador, o novo começo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre redenção. Inscreva-se no canal Aventuras Bíblicas Épicas, curta o vídeo e ative as notificações.